Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade à aula ainda sobre a primeira lei da termodinâmica. E aqui nós vamos para já a etapa final desse conteúdo, né, que é falando um pouco sobre a natureza molecular, né, da energia interna. Então nós vamos dar uma explicação, né, sobre o que seria essa energia interna em termos da teoria atômica e molecular, ok? Então, a energia interna em um nível molecular, né, ela vai incluir justamente toda a energia de interação das partículas, tá, que formam ali os átomos e as moléculas, bem como a energia acumulada nesse movimento dessas partículas ali no sistema, tá bom? Então, quando nós estamos falando da energia interna de um ponto de vista macroscópico, nós simplesmente descartamos esse tipo aqui de informação, tá bom? Quando nós estamos tratando ali da energia interna para um sistema termodinâmico macroscópico. Porém, quando nós olhamos o sistema composto por átomos e por moléculas, então nós podemos interpretar, né, a energia interna ali daquele nosso sistema, certo? É resultante justamente desses movimentos, dessas interações ali dos átomos e moléculas que formam aquele sistema, tá bom? Então a energia interna, nesse caso, né, então é formada justamente por esse conjunto ali de energia de interação das partículas, tá? Que são a energia também que formam os átomos e também a energia acumulada no movimento dessas partículas ali dentro do nosso sistema, ok? Então essa é a interpretação da energia interna em nível molecular, tá? A energia interna de um sistema, então ela vai englobar todo o meu conjunto ali de átomos e moléculas que compõem aquele sistema, os tipos de interação e a energia, né, que cada um daqueles átomos e moléculas ali produzem, seja em movimento de rotação, translação, também tem a energia de absorção ali de calor, ou a energia de vibracional ali, que é a energia de vibração das ligações entre os átomos ali que formam aquela substância, e outros tipos de energia que, conforme eu coloquei aqui, ó, temos, por exemplo, aqui uma substância muito simples, né, que seria um gás. Então ele tem esses tipos de energia aqui que eles podem exibir ali no meu sistema. Por exemplo, tem a energia translacional, que é a energia devido ao movimento de translação, né, se a molécula indo para se movimentando ali, né, para as três regiões do espaço tridimensional. Tem a energia rotacional, né, que é quando uma parte da molécula rotaciona em torno da outra. Tem a energia vibracional, que se deve ali à vibração das ligações entre os átomos que compõem aquele sistema. Temos também a energia eletrônica, né, que é devido justamente à nuvem de elétrons ali que é formada ao redor ali dos núcleos atômicos, certo? E da nuvem eletrônica também ali que forma as ligações químicas, tá bom? Também tem as forças intermoleculares, né, que agem ali entre as partículas que compõem o nosso sistema. Tem também a energia nuclear ali, né, uma energia de massa em repouso também. Tem vários outros tipos de energia aqui que compõem, na verdade, o que nós conhecemos de energia interna do sistema, tá bom? Então, toda a discussão que nós tratamos sobre energia interna até então era justamente de um ponto de vista macroscópico, né? Então a gente desconsiderava, né, esses tipos de energia, a gente simplesmente falava sobre apenas variação de energia interna, porque não tínhamos uma interpretação, uma definição assim exata do que seria essa energia. Mas do ponto de vista molecular, nós temos justamente todas essas energias aqui, né, que eu coloquei aqui para vocês, e algumas outras que eu também não citei, que inclui que formam justamente aquela energia interna do nosso sistema, tá bom? Bem, no caso aqui, para as moléculas de gás, a gente vai tratar principalmente da energia translacional e rotacional,
nós não vamos considerar energia vibracional, nem eletrônica, nem de forças intermoleculares, tá bom? Então, um tratamento aqui matemático, para simplificar, nós vamos simplesmente desconsiderar ou negligenciar os outros tipos de energia ali que compõem a energia interna do nosso sistema. Vamos apenas focar na energia translacional, que é o movimento ali das partículas no espaço tridimensional, e a energia rotacional, né, que é quando uma parte da molécula rotaciona, né, em torno da outra, tá bom? Bem, então vamos lá, né? Quando a gente tem um sistema gasoso e ocorre ali um aumento de temperatura, a gente observa que a velocidade média ali, tanto de translação como de rotação das moléculas, ela aumenta, né? Porque você está fornecendo ali calor ao teu sistema e, consequentemente, está aumentando ali a energia, né? Porque justamente o calor é uma forma de transferência dessa energia ali, tanto para dentro como pelo sistema nas vizinhanças, tá bom? Então, essas observações, assim, elas foram resumidamente expressas, né, por meio de um teorema chamado teorema de equipartição, tá? Então, esse teorema aqui vem da teoria cinética dos gases. A gente não vai tratar aqui, nós vamos apenas citar o resultado, né? Até porque nós iremos tomar um pouco tempo bastante tempo, na verdade, dessa aula para deduzir e mostrar, né, que o valor médio de cada contribuição quadrática ali para a energia de uma molécula, né, quando a amostra ali, ou o meu sistema está na temperatura T, seria proporcional a essa relação aqui, né, 1/2 multiplicado por K vezes a temperatura, onde K é a constante de Boltzmann, tá bom? Então, isso aqui é mostrado por meio da termodinâmica estatística. Nós simplesmente vamos apenas usar esse resultado aqui, né? Onde cada contribuição quadrática para a energia ali de apenas uma molécula, tá? É diretamente proporcional a esse termo aqui. Bem, e nós, como eu falei, né, nós vamos simplesmente tratar da energia translacional e da energia rotacional, que aqui nós vamos chamar de contribuição. Bem, a energia média do movimento dos corpos nos eixos x e yz são 3 contribuições, né? Tanto na direção x, na direção y e na direção z. Então, cada um desses movimentos nessas direções vai contribuir com isso aqui, ó, para a energia interna da molécula, tá bom? Então, quando a gente considera o espaço tridimensional como um todo, espaço ali de 3 dimensões, não, qual seria a contribuição média? Seria justamente 3, né, vezes essa contribuição média aqui, ó. Então, 3 seria assim, 3 vezes 1/2. Aí tem aqui, ó, KT, né, que é a contribuição, e eu multiplico pelo número de Avogadro. Por quê? Porque eu estou considerando justamente ali um mol daquelas partículas do sistema gasoso. Então, quando eu considero o número de Avogadro que multiplica pela constante de Boltzmann, então essa multiplicação é simplesmente R, né, que é o valor da constante dos gases ideais. Ok? Então, o que eu tenho então? Então, já que isso aqui é multiplicado, a constante de Avogadro multiplicado pela constante de Boltzmann é R, e eu tenho então que para cada direção eu tenho essa contribuição para a energia interna. Como eu tenho um espaço tridimensional, eu tenho o quê? 3 contribuições. Então, eu multiplico por 3 cada uma dessas contribuições em cada direção, e eu obtenho então 3/2 RT, tá bom? Isso é o que? É a contribuição ali do movimento translacional da molécula para a energia interna da própria molécula, tá bom? Por isso que eu coloco aqui, ó, energia interna molar, né, que é a contribuição da translação, é igual a 3/2 RT. Agora, nós vamos analisar a contribuição rotacional, tá bom?
E a energia em média decorrente desse movimento rotacional da própria molécula. Aí tem diferentes tipos de molécula. Tem molécula linear, né? E tem as moléculas não lineares, tá? No caso da molécula linear, ela vai poder rodar em torno de dois eixos perpendiculares, né? A linha que une os dois átomos. E tem, portanto, quantos? Se ela pode só rotacionar em dois eixos, então ela tem apenas dois modos de rotação. Por exemplo, tu tem uma molécula aqui, ó, vamos supor que aqui seja o dióxido de carbono. Esse aqui é o eixo internuclear que une os núcleos aqui dos átomos. Então a molécula só pode rotacionar ou nessa direção, tá? Rodando aqui nesse plano, ou rodando nessa direção para cá, ó, nesse plano aqui, tá bom? Nesses dois eixos aqui perpendiculares a essa linha, certo? Então, a contribuição rotacional ali para a energia interna da molécula vai se dar por dois modos ali de rotação, tá bom? Então, qual que seria então a energia interna rotacional dessa molécula linear? Seria simplesmente, utilizando isso aqui, eu vou utilizar, seria a energia interna, que é igual, eu tenho quantos modos aqui de rotação? Apenas dois. Isso para a molécula linear, tá bom? Isso é para a molécula linear. Então eu tenho 2 vezes, aí você multiplica com a contribuição que é advinda lá do teorema de equipartição, como eu já falei. Vou ter o nome de Avogadro, porque eu quero transformar em mols, K, T sobre 2, né? Onde é cada contribuição, 2 modos de contribuição, certo? Então eu multiplico aqui, isso aqui eu sei que dá R, e 2 com 2 se cancela, sobrando aqui apenas RT, que é justamente o resultado aqui que eu apresento para vocês. Então a contribuição rotacional de uma molécula linear, nesse caso, vai ser simplesmente R multiplicado pela temperatura, tá bom? Isso é a contribuição aqui da energia rotacional para a energia interna da molécula. Se a molécula é não linear, como nesse caso aqui, ó, onde eu tenho uma molécula desse tipo, então aqui ela pode, na verdade, rodar, né, em torno de 3 eixos. Nesse aqui, pode rodar em torno desse aqui e também desse aqui. Então ele vai ter o quê? 3 modos ali de rotação. Aí eu faço a conta, tá? Semelhante à conta que eu fiz anteriormente, apenas multiplicando por 3, que é justamente os modos de rotação de uma molécula não linear, ok? Tá? Então é assim que se faz o cálculo. Claro que tem todo um contexto para chegar até essa contribuição aqui, 1 sobre 2, constante de Boltzmann multiplicado pela temperatura, mas eu estou omitindo esses passos, né, para não ficar tão pesada a aula e simplesmente colocando o resultado. E aqui eu estou mostrando para vocês como que vocês calculam a contribuição translacional para uma molécula, a contribuição rotacional para moléculas lineares e não lineares. Isso aqui será muito importante depois, né, quando vocês forem calcular também a capacidade calorífica. Então, a energia interna ali que é vinda da contribuição do movimento de translacional de um gás, tá? É dado por esse termo aqui, e aquela que vem da contribuição rotacional, se a molécula é linear, vai ser RT, se a molécula é não linear, vai ser 3 sobre 2 RT. Por quê? Porque na não linear tem 3 modos de rotação, na linear tem apenas 2. E quando você faz o cálculo aqui de multiplicação, sobra justamente esses resultados aqui, né? Bem, para um gás ou líquido, a gente já sabe que a energia interna é dada pela soma da contribuição de vários tipos ali de energia, tá bom? Tem a energia vibracional, a eletrônica, tem a energia intermolecular, a energia da massa em repouso, tem a energia nuclear dos próprios dos núcleos atômicos ali dos átomos, que constitui ali a molécula, e geralmente nós negligenciamos essas energias e consideramos aqui, no nosso caso, né, nós estamos simplificando, até porque se fôssemos considerar essas outras contribuições aqui para a energia interna, ou outros tipos de energia ali
da molécula, nós precisamos, né, na verdade, considerar os efeitos quânticos, né? Porque aqui quando você considera esses tipos de energia, você precisa calcular ou considerar ali em seus cálculos, né, a própria mecânica quântica, tá bom? Então, isso aqui está fora do escopo dessa disciplina, né? Seria necessária uma outra disciplina chamada química quântica, talvez, que aí nós iríamos estudar detalhadamente essas energias aqui que contribuem para a energia total ali do nosso sistema, tá? Então, para a gente aqui de Físico-Química 1, tá? A gente vai simplesmente ficar limitados à contribuição translacional e à contribuição rotacional, ok? É justamente isso aqui, ó. Tá? Então, a energia interna simplesmente dada pela energia a contribuição translacional e a energia da contribuição rotacional. Bem, e aqui eu falo uma justificativa para tirar a contribuição vibracional, porque geralmente em temperaturas normais, né, ela vai ser insignificante. As outras vão ser negligenciadas porque a gente não está indo ou utilizando a mecânica quântica, tá bom? Bem, para um gás diluído, aqui a gente viu, a gente já fez o cálculo, né? Por exemplo, para esse gás diluído monoatômico como argônio, hélio, neônio, criptônio, nós podemos calcular a energia interna molecular desses gases, né, por meio dessa relação. Aqui é 3 por quê? Porque para esses gases aqui, ó, eles são monoatômicos, só tem um átomo. Imagine uma esfera aqui que se represente esse átomo. Então ele só pode o quê? Só pode ter movimentos translacionais, ele pode se mover pelas 3 direções. Por isso que a contribuição rotacional aqui para esse gás é igual a zero, né? E a gente apenas considera a contribuição translacional, que é 3 sobre 2 RT, por isso que dá esse valor. Essa energia interna aqui, esse parênteses aqui igual a zero, que é a energia interna na temperatura de 0 Kelvin. Normalmente a gente considera, né, ela como uma energia interna de referência, né, que seria igual a zero. Por isso que quando eu somo aqui eu obtenho somente a contribuição translacional, obtendo então o valor ali dessa energia interna para esses tipos de gases aqui, né, diluídos monoatômicos, ou seja, que são constituídos de apenas um único átomo. Agora a gente pode ter também um gás diluído diatômico, né? Que aí é formado por 2 átomos ali, mas de um mesmo elemento químico. Ou também podemos ter um gás poliatômico linear, né? Que é formado por diferentes átomos ali, tá? Que formam esse gás. Dessa forma, para esses tipos de gases aqui, nós vamos ter então tanto a contribuição translacional como a rotacional. Por isso que aqui ó, temos esse termo que advém, é sempre esse valor aqui, né, da contribuição translacional, onde a molécula se move ali no espaço tridimensional e, portanto, tem 3 modos ali de movimento de translação. Aí tem a molécula também pode rotacionar, no caso aqui, como são moléculas lineares ali, então só pode ter 2 modos de contribuição. Então a contribuição resultante é R sobre T, e esse aqui sempre vai ser igual a zero, tá bom? Sempre nós estamos tomando ele de referência como sendo igual a zero, que é a energia interna ali dessas moléculas em 0 Kelvin. Aí o que você faz aqui? Simplesmente faz o somatório da contribuição translacional mais a contribuição rotacional. Você faz isso aqui, soma e dá 5 sobre 2 multiplicado por RT. Para as moléculas mais complexas, né, aqueles gases ali que são poliatômicos não lineares, por exemplo, tem o amônia, tem o trióxido de enxofre, temos também a água, então nós vamos considerar as duas, né, a contribuição translacional e a contribuição rotacional. Vocês observam bem que na contribuição rotacional aqui são 3 modos ali no caso ali de contribuição rotacional, justamente porque essas moléculas são não lineares. Para lembrar é isso aqui, ó, moléculas não lineares vão apresentar esses 3 modos aqui de
rotação. Como eles apresentam 3 modos de rotação, então tu vai multiplicar, né? NA, KT, isso aqui é R, então vai ser 3 sobre 2 RT. Por isso que aparece aqui, ó, tá? Na contribuição rotacional 3 sobre 2 RT. A contribuição translacional do movimento de translação é o mesmo para todos. O que está mudando e está alterando aqui é a contribuição do movimento rotacional. Bem, aqui você simplesmente conserva os denominadores e faz a soma ali nos numeradores, que dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Por isso que nós obtemos esse valor aqui para energia interna de um gás diluído poliatômico não linear. Então vocês observam bem que a energia interna, dependendo da complexidade da molécula e também se ela é linear ou não, o seu valor vai aumentar, tá? Então vai aumentar ali por causa justamente dessas contribuições que podem surgir ali do movimento de rotação, ok? Então observe também que ela sempre é proporcional à temperatura, até porque é uma constante, a constante dos gases perfeitos. Então, à medida que eu aumento a temperatura, consequentemente eu irei também aumentar a energia interna ali do meu gás, ok? Há outras informações que a gente pode obter ainda mais sobre as capacidades caloríficas. Eu falei algumas coisas sobre as capacidades caloríficas no início da aula, depois eu falei como deduzir elas a partir ali da diferencial total, mas tem umas outras informações aqui que eu não vou repassar para vocês, simplesmente eu vou apresentar aqui, né, as equações finais. Então, sempre elas vão ser positivas, né? Então, essa é a primeira informação. Tanto a capacidade calorífica em pressão constante, quanto a capacidade calorífica em volume constante, sempre elas serão ou apresentarão valores positivos, né? E para gases ideais, existe uma relação entre essas duas capacidades caloríficas, que é dada por justamente essa equação aqui, ó. Cp, que é igual a Cv, mais N é a quantidade de matéria e R é a constante dos gases, tá bom? Ou simplesmente você dividir tudo por N. Quando você dividir tudo por N aqui, ó, o que ocorre? Você obtém a capacidade calorífica molar em pressão constante, que é igual à capacidade calorífica molar em volume constante, mais R, tá? Então essa é a relação entre essas duas capacidades caloríficas para diferentes processos, em pressão constante e volume constante. E vocês observam bem que sempre a capacidade calorífica em pressão constante vai ser maior que a capacidade calorífica em volume constante, porque sempre está somando por um R ali, tá bom? Há também uma relação matemática, né, que a gente pode obter entre as capacidades caloríficas. Você pode partir dessa relação matemática aqui, tá? E você pode usar também as definições do coeficiente de expansão, tá? Alfa aqui, que eu defino em termos de derivadas parciais do volume em relação à temperatura mantida a pressão constante, e também a compressibilidade isotérmica, que é o KT aqui, também em termos de derivadas parciais aqui. E usando essa relação e essas definições aqui de coeficiente de expansão e compressibilidade isotérmica, é possível demonstrar essa outra relação aqui entre as capacidades caloríficas e esses dois coeficientes aqui, o de expansão e de compressibilidade isotérmica, tá bom? Essa tarefa não é fácil. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do quanto essa tarefa é complicada. Por exemplo, aqui, para fazer essa dedução, a gente fez um artigo científico, né? Um artigo que eu fiz durante o doutorado, junto com os colegas aqui de grupo e com o orientador. E a parte justamente de dedução dessa relação que eu apresentei agora há pouco, foi feita nesse artigo. Aqui eu apresento, aqui a definição de entropia. Então é aqui que eu começo. Então eu começo ali a fazer essa dedução por meio dessa equação.
Vou seguindo, vou fazendo algumas considerações aqui, algumas condições também que a gente chama de condições de contorno, e vou fazendo a dedução. Vou usando o conceito diferencial parcial, vou realizando a dedução. Vocês estão vendo que não é nada fácil, e vou realizando mais algumas aproximações aqui. Por fim, né, vou usando algumas variáveis ali termodinâmicas, chego simplesmente aquela equação que apresentei para vocês ali no slide. Então, vocês viram aqui que não é uma tarefa simples, né, chegar até essa dedução, mas vocês podem consultar nesse meu artigo aqui que eu falo sobre a entropia, né, e suas consequências termodinâmicas, ok? Então a gente pode chegar a essa expressão. Aqui nesse artigo eu demonstro detalhadamente como a gente chega. O artigo está em inglês, tá? Porque foi publicado em uma revista internacional, mas aqueles curiosos que desejam saber como que pode chegar até essa relação, isso pode ser visto aqui nesse artigo que eu fiz alguns anos atrás, ok? Agora vamos voltar para a nossa aula. Essa é justamente a relação que eu obtive lá no artigo. Bom, então dá para você obter essa outra informação aqui ou outra relação entre as capacidades caloríficas usando essas duas definições. E por fim, né, vamos falar então sobre as capacidades caloríficas dos gases, como que a gente pode fazer o cálculo para cada um dos gases dessas capacidades caloríficas. Vocês lembram que eu defini a capacidade, coloca aqui no capacidade calorífica volume constante como a variação de energia interna sobre a variação de temperatura volume constante, e também definir capacidade calorífica pressão constante como a variação de entalpia, variação de temperatura a pressão constante, ok? Então essas foram as duas definições ali de capacidade calorífica volume constante e a pressão constante, ok? Então, nós podemos usar essa relação para calcular entre variações finitas. Quando a gente fala em variações finitas, essa derivada parcial aqui, ela pode ser substituída por esse símbolo delta. Esse símbolo delta é o que? É a diferença, tá bom? É a diferença estado inicial menos estado inicial. Estado final menos estado inicial, no caso, tá bom? Então, nós podemos substituir essa derivada aqui pela diferença, certo? Pela diferença aqui, que é justamente isso aqui. Deixa eu apagar aqui. Tá feio isso aqui. Deixa eu colocar a caneta. Pela diferença. Isso aqui, ó, é para diferenças finitas. Eu simplesmente substituí essa derivada parcial pelo símbolo delta aqui, porque eu estou considerando diferenças finitas, tá bom? Diferenças finitas na energia interna e diferenças finitas na temperatura. Nós vimos já como calcular para um gás atômico que é a energia interna ali molar. Então, para um gás monoatômico, né, ele só tem a contribuição rotacional, que é justamente essa aqui, ó, 3 sobre 2 R variação de T, tá? Justamente porque eu estou considerando a variação. Vocês viram lá que, na verdade, a energia interna molar era o quê? Essa 3 sobre 2 RT. Mas como eu estou considerando variação, não varia a constante, varia somente a temperatura. Por isso que aparece um delta aqui. Se eu substituir isso aqui, e eu tenho um ΔQ aqui embaixo, então eu posso cancelar com ΔT. E eu obtenho, então, a capacidade calorífica para um gás monoatômico, ok? Eu também posso obter para um gás monoatômico a capacidade calorífica molar em pressão constante. Nós vimos aqui pela relação que é justamente dada por essa equação aqui, ó. Capacidade calorífica molar em pressão constante é igual a capacidade calorífica molar em volume constante mais R. Então, se eu tenho o valor da capacidade calorífica em volume constante, eu simplesmente apenas somo com R. E eu obtenho, então, 5 dividido por 2 multiplicado por R. Então, o valor dessas capacidades caloríficas para esses gases monoatômicos, né, está muito próximo de valores experimentais. Então, é uma aproximação aceitável. Você pode realizar o mesmo tipo de cálculo para outros átomos, né, para outros gases e para moléculas lineares e moléculas não lineares também.
Então você tem o CVN lá, né, que é a capacidade calorífica molar em volume constante. Você tem já os valores aqui que eu coloco, tá bom? Tanto para CVM como para CPM, tá? E as moléculas lineares, vocês observam que sempre vão apresentar valores ali de capacidades caloríficas maiores. E uma coisa bem interessante aqui dessa simplificação é que os valores dessas capacidades caloríficas não dependem o quê? Não depende da temperatura. São constantes, ó, tá bom? Então isso é uma aproximação, na verdade, não é sempre observado, porque eu já discuti com vocês que dependendo ali do intervalo de temperatura, a capacidade calorífica pode sim depender da temperatura. No caso aqui de gases ideais, vocês observam que ela não depende, simplesmente é um número multiplicado pela constante dos gases perfeitos, ok? Então, outra conclusão importante é que sempre a capacidade calorífica molar vai aumentar com a complexidade da molécula. Moléculas que apresentam mais átomos diferentes ou moléculas que não são lineares vão apresentar capacidades caloríficas maiores que aquelas moléculas mais simples, tá bom? Então, essa é uma observação óbvia que você pode constatar a partir da observação desses valores calculados para essas capacidades caloríficas, ok? Então, assim é que a gente encerra finalmente, né? Depois de quase umas 15 aulas, a gente finaliza esse conteúdo aqui com essa parte aqui sobre as capacidades caloríficas dos gases, tá bom? Então, bons estudos para vocês. A gente vai realizar a prova eu imagino até esse conteúdo aqui. Ainda tenho que passar para vocês, na verdade, um pouco sobre termoquímica, né? Como que a variação de entalpia muda com as transições de fase e como que a variação de entalpia muda ali nas reações químicas. Acredito que ainda vou elaborar essa aula, talvez amanhã ou amanhã mesmo eu grave ela e libere para vocês, mas é uma coisa que eu não vou cobrar assim diretamente na prova, tá? Então vai ser mais para acompanhamento e informação de vocês com respeito a essa parte do conteúdo. Na verdade, termoquímica seria uma aplicação realmente da primeira lei da termodinâmica na área da química, tá bom? Então é isso, bons estudos para vocês, espero que eu tenha sido claro durante essas aulas, eu tentei detalhar o máximo possível, às vezes até omiti algumas deduções porque iria ficar muito pesado e muito cansativo as aulas, mas com o pouco que eu coloquei aqui para vocês, espero que vocês tenham pelo menos compreendido as ideias ou os conceitos principais desse conteúdo sobre a primeira lei da termodinâmica, ok? Então é isso, bons estudos para todos.